irmãos e irmãs que nos acompanham pelas redes sociais, pela Igreja na Mídia. Saudação a todos, e que a palavra de Deus que ouvimos nos ajude para mais esta semana que iniciamos, esta segunda semana da preparação para o Natal. A coroa do Advento lembra essas 4 semanas. 2 velas já estão acesas. Em que vem acenderemos a 3ª e depois a 4ª. E depois celebraremos o Natal, para o que também já temos o presépio a nos recordar o nascimento do Senhor. A palavra de Deus hoje traz um grande anúncio e um grande apelo, um grande convite. O anúncio é o que vem da parte de Deus. Sempre da parte de Deus é uma boa notícia. Por isso que se chama Evangelho. A palavra Evangelho significa boa notícia. Cada uma das leituras foi nos comunicando esta boa notícia da parte de Deus. Isaías inicia o texto dizendo: consolai, consolai o meu povo. Nosso Deus é o Deus da consolação. E por isso, um anúncio de tal grandeza, da bondade de Deus, da salvação de Deus, do Deus que se aproxima, é um anúncio, segundo o profeta Isaías, que tem que ser dito, publicado a todos. Nós às vezes somos tímidos em anunciar a palavra de Deus, ficamos como que sufocados pelas mensagens que vêm do mundo, ficamos como que sufocados por tantas dificuldades, quantas perdas, quanta doença, quantas dificuldades. E no entanto, Isaías vem lembrar o anúncio de Deus, o anúncio das coisas de Deus, da mensagem de Deus, é sempre esta boa notícia que tem que ser publicada do alto da montanha e em alta voz, para que todos se rejubilem e todos se alegrem, e que a festa do Natal seja uma festa do verdadeiro júbilo, da verdadeira alegria, não das aparências. Este ano temos tudo para em que as aparências foram muito ofuscadas este ano, a começar pela aparência do nosso próprio rosto, né, que fica escondido. Então que este ano, de modo especial, passemos das aparências para o essencial, que é a salvação de Deus, que é a luz de Deus que brilha no Natal. Consolai, consolai o meu povo, diz o Senhor. O Salmo anuncia o Deus da justiça. Verdade e amor se encontrarão, justiça e paz se abraçarão. A justiça brotará na face da terra. É também uma boa notícia para o mundo que com facilidade imerge na injustiça a proclamação de que Deus é o Deus da justiça. E São Pedro, na segunda leitura, dizendo que nosso Deus é o Deus da promessa e que Ele cumpre a sua promessa. O que nós esperamos, diz São Pedro, de acordo com a promessa de Deus, são novos céus, nova terra, onde
habitará a justiça. Um anúncio também de grande esperança: novo céu, nova terra. Pois o Apocalipse vai retomar tudo isso e vai encerrar a Bíblia dizendo: sim, eis que faço novas todas as coisas. Eis que desceu do céu este novo céu e esta nova terra, a Jerusalém celeste, a Jerusalém do alto, a cidade de Deus. E o evangelho que nós ouvimos hoje é o evangelho de Marcos no seu início. E Marcos inicia o evangelho dizendo: início do evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Com poucas palavras e com palavras sóbrias, São Marcos apresenta a sua mensagem, que é a mensagem de Jesus. Por isso ele diz: início do evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Início porque Deus um dia iniciou tudo para nós. Deus não teve início, Ele é eterno, mas para nós sim, Ele iniciou. No princípio, lá assim começa a Bíblia: no início Deus criou o céu e a terra. E agora com Jesus é um novo início, é o início do tempo da salvação. No Antigo Testamento, o início do tempo da criação. Agora com Jesus, o tempo da criação redimida, um novo início. Portanto, São Marcos diz: sim, é o início de uma boa notícia. Por isso, o início de um evangelho de que Jesus é o Cristo, é o Filho de Deus. E depois, durante todo o evangelho, ele vai explicando de que modo Jesus é o Cristo e é o Filho de Deus. E aí entra a mensagem de São João Batista, que retoma a mensagem do profeta Isaías, dizendo: preparai os caminhos do Senhor. Até aqui foi a parte de Deus, o anúncio da boa notícia de Deus. Agora vem o apelo à nossa resposta. Diante de tudo isso, não desanimem, tenham esperança, preparem-se, preparem os caminhos do Senhor, endireitem as vias tortuosas, as estradas tortuosas, abaixem os montes, para que os vales sejam aplainados. É uma figura da linguagem simbólica do profeta Isaías e tomada por São João, claro, a partir de uma realidade da Judéia, de uma realidade de deserto. A Galileia não, a Galileia é uma planície verdejante, mas a Judéia é uma região deserta, montanhosa. Por isso que Nossa Senhora percorreu as montanhas para chegar e visitar e permanecer com Isabel, as montanhas da Judéia, o deserto da Judéia. E por isso Isaías usa esta imagem, que as estradas tortuosas sejam endireitadas, os caminhos. Isso para dizer que são os caminhos da nossa vida que tem que ser endireitados, e tem que ser a direção da nossa existência que tem que ser aprumada segundo a direção que Deus nos dá e segundo a orientação da sua palavra. Preparai o caminho do Senhor. E São João estava falando
especificamente da chegada do Cristo. Preparem-se, porque Ele está aí, Ele está no meio de vós. Por isso, e as pessoas ouviam a mensagem de São João: convertam-se, arrependam-se, e iam até João para ouvir, para confessar os seus pecados, para receberem o batismo na água, batismo de conversão, e traz depois o batismo no Espírito Santo. Eu vos batizo com água, Ele vos batizará, Cristo vos batizará com o Espírito Santo. E de fato foi isso. O próprio Cristo, na sua vida, Ele também faz este gesto de ir se batizar nas águas do Jordão por João Batista, e no final de tudo Ele nos batiza, Ele batiza a sua igreja com o Espírito Santo, quando Ele envia o Espírito Santo no Pentecostes. Pois bem, então é assim que, como eu dizia, a palavra de Deus hoje nos traz um grande anúncio, um anúncio feliz de salvação, de paz e de justiça e de consolação e de promessa neste mundo, mas traz também este apelo. São Pedro fala que o Senhor nos encontre vivendo esta esperança, e que o Senhor nos encontre numa vida pura, sem mancha e em paz. Celebrar o Natal do Cristo, em última análise, é viver a paz que o Cristo nos dá. Eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não a paz que o mundo dá, uma falsa paz, a paz verdadeira, a paz dos corações, a paz da fraternidade na família, na igreja, na sociedade. E o anúncio de tudo isso tem que ser um anúncio eloquente, vibrante, verdadeiro, convicto. Anunciar, sim, que o Natal verdadeiro é o Natal do Cristo, e que tem sentido celebrá-lo na família, na liturgia da igreja. Por isso que a igreja prepara tudo tempo a tempo. Tempo do Advento, depois vem o tempo do Natal, aquelas semanas do Natal, e depois a continuidade do ano litúrgico, iniciado domingo passado, no primeiro domingo do Advento. Acolhamos, irmãos e irmãs, a palavra do Senhor, alegremo-nos todos no Senhor, e acolhamos a palavra de João Batista, que não era uma palavra vazia, porque ele mesmo colocava em prática na sua vida. João Batista era um homem austero, que vivia lá nos desertos, com roupas muito surradas, se alimentando do que encontrava, mel silvestre. De propósito, profeta, de propósito, vivia uma vida austera, uma vida sóbria, exatamente para mostrar: eu estou anunciando aquilo que é maior, aquilo que é verdadeiro, não sou eu. E esta atitude de humildade também nos ensina: não sou eu. E claro, alguém que estava anunciando, pregando, batizando e acolhendo a confissão, muitos pensavam: este é verdadeiramente o profeta, este é verdadeiramente o Messias. Ele dizia: não sou eu, ele é maior do que eu, não sou digno nem de desamarrar a correia das sandálias. Eu batizo na água, é só um sinal. Ele sim vai mandar o Espírito Santo. Então acolhamos a palavra e o testemunho desse grande profeta, São João Batista.
preparai os caminhos do Senhor. Amém.